Graça e paz em Jesus a todos. Estamos aqui de volta em nossa terceira parte de nossa primeira aula de Apocalipse e Escatologia. Nós estamos aqui fazendo a análise do livro de Apocalipse. Já verificamos aqui o capítulo 12, iniciamos o capítulo 13. Então nós vimos aí o dragão, que é o diabo. Vimos também a besta que sobe do mar, que é o anticristo, no capítulo 13. E vamos continuar analisando, fazendo a leitura no capítulo 13 de Apocalipse. Então, acompanhe com a sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Agora é outra besta que surge. Esta é a besta que sobe da terra. Ok? Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A primeira besta, eu deixei claro e analisei com os irmãos, vimos que é o anticristo, certo? Mas aqui agora surge essa besta, que é o chamado falso profeta. Você está vendo que a aparência do falso profeta, ele parece um cordeiro, mas quando ele abre a boca, ele vai falar igual o diabo, que é o dragão, certo? Olha o versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Já expliquei no vídeo anterior a respeito da ferida mortal que foi curada no texto, certo? Então, esse falso profeta, ele vai estar instituindo durante a grande tribulação a nova religiosidade, a nova religião em si. Vamos continuar? Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Versículo 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Versículo 15. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Tem versão que fala que a imagem que será feita ou construída, ela pegou, ele teve vida, ficou viva. Para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa
marca sobre a mão direita ou sobre a fronte ou a testa. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, eu paro um pouquinho aqui. O que é que nós estamos analisando? Nós vimos, desde a parte anterior, desde o capítulo 12, vimos ali Israel sendo perseguido pelo dragão, que é o diabo, a antiga serpente. Vimos que de Israel nasceu o filho, que é Jesus, ok? Foi elevado. E agora o adversário vai ser lançado na terra durante a grande tribulação e vai estar perseguindo. E o que acontece? Com isso, eu falei que vai ter a tríade satânica durante a grande tribulação. O dragão, que é o diabo, a besta que sobe do mar, que é o anticristo, a besta que sobe da terra, que é o falso profeta. E nós vimos aqui, com muito conteúdo de alegoria, em detalhes, a explicação escatológica, a interpretação, certo? Temos alguns teólogos que abrem o livro de Apocalipse, do primeiro capítulo até o último, interpretando como algo alegórico ou figurativo da história da igreja. Nós não interpretamos assim, não. Somos pré-milenistas, pré-tribulacionistas. Certo? Então vamos lá. Vamos entrar em outro assunto aqui. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o rapto, vai ser o momento em que Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja. E eu quero ler com vocês aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ali na Macedônia, capítulo 4, versículo 13 em diante. Aí o apóstolo Paulo ele vai falar o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Versículo 14. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, Senhor Jesus,
dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estão falando aqui da vinda do Senhor e da primeira ressurreição. Versículo 17. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, se vocês estivermos vivos ainda, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Certo? Então vamos lá. Quando você fala do arrebatamento da igreja, você está falando da segunda vinda de Cristo. Mas, pastor, quando que aconteceu a primeira vinda de Cristo? Foi quando Jesus veio no seu ministério terreno. O ser angelical encontrou-se ali com Maria e falou que ela estaria dando à luz o Salvador. Maria olhou para o ser angelical e falou: mas Senhor, mas como que vai ser isso? Pois eu não tenho contato com homem. Eu não conheço homem, termos bíblicos antigos, né? Eu não tenho relacionamento com homem. Aí o ser angelical olhou para Maria e falou: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o filho que será gerado em ti, você vai pôr o nome dele de Jesus. Vai ser o Salvador. Entendam isso. Aí, vamos falar agora sobre a segunda vinda de Cristo, que é o arrebatamento da igreja. Só que a segunda vinda de Cristo, ela é dividida em duas fases. Vamos analisar? Vamos lá. A segunda vinda de Cristo é mencionada 318 vezes no Novo Testamento. Porém, um exame descuidado, se for um exame descuidado, de muitos trechos, pode levar a conceitos conflitantes. A conceitos conflitantes. A pessoa pode entrar em dificuldade. Ah, meu Deus, aqui está falando de uma maneira, aqui de outra. Vamos analisar. Por exemplo, um trecho da Bíblia nos diz que Cristo virá nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Enquanto outro diz que ele virá à terra. Um fala nos ares, outro fala na terra. Vamos lá. Um trecho diz que ele virá em secreto. Entendeu? Como ladrão. Outro já vai dizer que todo olho o verá. Um trecho ensina que sua vinda será um tempo de regozijo, enquanto outro diz que os povos da terra se lamentarão. Temos que analisar a palavra de Deus. Vamos lá. As duas fases da vinda de Jesus, ok? A segunda vinda de Jesus se dará em duas fases distintas.
A primeira diz respeito ao arrebatamento da igreja. Essa é a primeira fase que nós lemos aqui em Tessalonicenses, é o arrebatamento da igreja. Isto concerne somente a igreja fiel que o espera velando, vigiando. A segunda fase diz respeito à manifestação física e pessoal de Jesus, acompanhado dos seus santos e anjos, isto concernente a Israel e demais nações do mundo, sobreviventes naquela ocasião. Já citei para vocês que no final da grande tribulação, as nações direcionadas ali pelo anticristo, pelo falso profeta, também ali pelo diabo, o dragão, vão estar ali fazendo guerra, a batalha do Armagedon contra Israel. Então o Senhor vai surgir, está vindo os ares, aí sim todo olho verá. Isso é final da grande tribulação. Arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja é secreto, oculto, é o rapto. E a final da grande tribulação, todo olho o verá. Vamos lá. A população do mundo estará muito reduzida no momento da aparição de Jesus para julgar as nações. Diz o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso: naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém. Temos aí duas passagens de Zacarias. Zacarias capítulo 12, versículo 9, e Zacarias capítulo 14, versículo 16. Esta passagem tem a ver com aquela ocasião, quando Israel estará também dizimado. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a iniquidade de Israel, e já não haverá os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. Somente os fiéis, mortos e vivos, ouvirão os toques divinos de chamada vindos do céu e serão arrebatados pelo poder de Deus ao encontro do Senhor. Mas esses atos preliminares do arrebatamento da igreja têm alcance maior do que pensamos. Referimos-nos aqui ao brado ou clamor de Jesus, também a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu já citei para os irmãos que nessa batalha do Armagedon, após finalizar essa batalha, que Jesus vai vir, todo olho o verá, ok? Teremos o julgamento das nações. E também, por essa ocasião, vai ter a entrada do milênio, entendeu? Então, os que morrerem em sua fé
em Cristo Jesus, por guardar a fé, o testemunho de Cristo, os que morreram durante a grande tribulação, esses ressuscitarão. Vamos estar analisando isso aí no próximo vídeo, ok? E os judeus que ainda estiverem ali vivos, nesse final também ali da batalha da Margedon, que o Senhor vai dar o escape, eles também estarão entrando, reconhecerão, até que enfim, que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido, ok? O livro de Zacarias diz que olharão e verão aquele a quem traspassaram e chorarão. Então reconhecerão que Jesus é o Messias. E nesse momento estarão ali entrando no reino milenial, no milênio, ok? Vamos dar uma pausa nesse vídeo aqui e vamos dar continuidade. O Senhor abençoe a todos, graça e paz em Jesus. Amém.